A paz, mais uma vez estamos no dia 7º, né? Dia do Senhor, para aprender do Senhor e com certeza vai enriquecer a nossa fé, né? A nossa alma, para que a gente tenha um encontro breve com Cristo. Eu acredito nisso. Hoje nós vamos continuar aqui com a exposição do Gênesis. E nós dividimos o capítulo 45 em duas partes, né? Hoje nós vamos a partir do versículo 16. E o pontuado desse versículo, dessa lição, né? Desse trecho de 16 a 28, é o encontro, a notícia para Jacó ou Israel que José está vivo, ou seja, José vive. Então vamos fazer um pequeno retrospecto anterior para a gente entender esse contexto. Antes, fazer uma pequena oração para o Senhor inspirar a gente extrair o melhor do texto, né? Senhor Deus poderoso, Criador, mais uma vez estamos, Senhor, aqui na Tua casa de oração, para agradecer por mais um dia que nos concedesse, mais um sábado. Senhor, que a Tua misericórdia venha sobre nós, perdoando nossos pecados. Que também venha a Tua inspiração, para que a gente venha entender esses textos e venha aplicar na nossa vida. Tu sabes de todas as coisas, por ti, Senhor, estamos te agradecendo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça reflorescer cada coração que está abatido e que a mensagem crie raiz em cada coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos entender aqui o contexto. É bom a gente fazer um retrospecto. Aqui o Júlio vai nos ajudar na projeção. Por exemplo, no texto anterior, no capítulo 45, do versículo 1 até o 15, nós vemos toda aquela situação onde José, ele arquiteta toda uma situação para testar os seus irmãos. E ao testar, ao longo desses testes, muitos testes são feitos. Um dos testes é, por exemplo, eu vou acusá-los de espiões e vou prender um dos irmãos aqui para ver se eles vão simplesmente não fazer pouco caso e deixar ele aqui perdido aqui. Será que eles vão rifar Simeão, não vão se importar com ele? Será que eles vão fazer isso? E aí José arma aquela cilada para eles, né? Aquele teste, né? Digamos assim. E ele prende Simeão, mas aí os irmãos voltam para... Não esquece Simeão. Eles voltam para colher Simeão. Nessa mesma ocasião, eles também fazem um teste que é, por exemplo, agora eu vou prender Benjamim, é o mais querido, é o caçula. Vamos ver o que é que eles vão fazer. E aí ele acusa Benjamim, né, de roubo. E aí diz, agora Benjamim, esse garoto aí vai ficar, esse rapaz, né, vai ficar como escravo, vocês podem ir embora. Qual era o teste de José? Era saber, será que os irmãos vão deixar simplesmente Benjamim para trás, já que ele é o acusado e eu só estou querendo ele como escravo? Os outros podem ir embora. Será que eles vão embora e vão deixar o Benjamim para trás? Não. Eles voltaram, se ajoelharam diante de José, pediram misericórdia e por fim Judá disse, não, eu fico no lugar de Benjamim, mas o Benjamim tem que voltar. Isso foi um ponto alto. E outros testes que foi feito, que a gente não vai mencionar aqui para não
tomar muito tempo. Mas foram feitos vários testes de José com seus irmãos, exatamente para abrir o coração dos seus irmãos. Ele queria ver como é que estava o coração dos seus irmãos, se eles tinham realmente mudado, depois de 22 anos ter sido vendido por eles. José não é onisciente como Deus é, então José fez seus testes, e os irmãos dele passaram em todos os testes. E é aí que José não se aguenta mais e se revela: eu sou José. É o ponto alto dessa leitura também. Mas o versículo, o capítulo segue a partir do 16 e não é tão diferente. O ponto alto dessa leitura do 16, ou seja, Gênesis 45, de 16 a 28, o ponto alto é a notícia dada a Jacó. Porque também o patriarca quase que não aguenta, né? Diz que o coração dele quase que para com a notícia. Mas depois ele se reergue, as forças dele, e ele realmente acredita que José está vivo. E o desejo dele é ver o seu filho, obviamente. Então vamos para a leitura. E aqui de 16 ao 18, a gente vê o convite do faraó. A notícia se espalhou e o próprio faraó também toma isso como questão de honra, proteger a família de José e dar o melhor para ele. Vejamos. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado ao faraó, Aliás, quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Olha que interessante. Você percebe como José tinha um conceito elevado no Egito. Ele realmente tinha conseguido uma aprovação muito elevada entre os egípcios, porque o faraó viu em José uma pessoa que salvou o seu reinado daquela fome. Ele previu tudo, ele fez o plano e estava tudo dando certo. Já fazia aí 2 anos que a seca estava se assolando e todas as nações do mundo da época estavam ajoelhadas ao Egito através de José para colher os alimentos, comprar. Então vê que o faraó se alegrou. Uma pessoa muito poderosa, o faraó, né? Só quem estava abaixo dele era José, obviamente, mas ele era o rei da época. É como se fosse hoje, digamos assim, em questão de poder mundial, como se fosse o presidente dos Estados Unidos. O 17. E disse então o faraó a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e volte para a terra de Canaã. Ou seja, aí já era para ele ir rápido para trazer os seus familiares que viviam naquela terra. Ou seja, a gente vê aí o alto conceito que tinha José entre os egípcios, em todas as classes. Ou seja, José realmente mandava em tudo, estava sendo glorificado ali naquela terra. Então, do 19 ao 20, a gente vai ver que o faraó promete o melhor para os israelitas, né? Para os filhos de Jacó. E retorne para cá, trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhe darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fatura dessa terra. Continua. Mande-me os também levar carruagem do Egito, para trazer as suas mulheres e seus filhos, e os seus filhos, né?
mulher e seus filhos e o seu pai. E o 20: não se preocupe com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Ou seja, o faraó está dizendo para os israelitas, está dizendo para os irmãos de José: não se preocupe com o que vocês têm em Canaã, com seus utensílios, venha para cá que o melhor eu vou te dar. Ou seja, a gente pode dizer também que Deus tem o melhor para nós. Ou seja, não devemos nos preocupar com essa terra, com o que temos aqui, porque o melhor Deus tem para nos dar. Era como se fosse um paralelismo, um paralelo que se pode fazer com Deus. Não devemos nos preocupar com essa terra, com o que temos aqui, porque nós temos coisa muito melhor que Deus tem para nos dar. O faraó se utiliza de todo o seu poder e oferece tudo, o melhor para os filhos de José, ou seja, o melhor para a família de José, né? Seu pai e toda a sua família, que deveria descer para o Egito para desfrutar do melhor. Aqui do 21 ao 24, José tem um cuidado especial para que seus irmãos não venham a contender pelo caminho, não venham entrar em discussão. Vejamos aí, assim fizeram os filhos de Israel. Esse avisozinho assim fizeram os filhos de Israel. José lhe providenciou carruagem, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a sua viagem. Eu vou passando aqui. E a cada um deu a muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Olha a diferença, né? Ou seja, José, ele tinha uma preferência pelo seu irmão mais novo, né? Que era seu irmão 2 vezes, né? Ou seja, era irmão de pai e mãe. E a gente vê aí, ele deu 300 peças de prata. Ninguém não sabe, José, porque ele tomou essa decisão, mas não era assim, não que ele não amasse mais os seus outros irmãos, ele amava a todos. Mas talvez José quisesse demonstrar o carinho especial que ele tinha pelo seu irmão mais novo, né? José, que cuidou desse irmão mais novo quando sua mãe morreu. Sabemos que Raquel, ou seja, morreu quando teve o Benjamim. E certamente Benjamim, ele teve os cuidados de José. José, que já tinha alguma idade, era adolescente, e aí passou a cuidar do seu irmãozinho, né? E aí, 22 anos depois de ter sido vendido como escravo, ele vê o Benjamim, realmente ele se emociona e faz essa graça com o Benjamim, né? Dá 300 peças de prata, ou seja, era muito dinheiro naquela época. Lembrando que José foi vendido por 20, né? Por 20 moedas. Aqui está dando 300 para Benjamim. Ou seja, era uma quantidade considerável. E dá 5 mudas de roupa, né? Roupas naquela época era considerado coisa rara. Quem tinha roupa era rico. Ou seja, a pessoa poderia se destacar como rico se tivesse muitas roupas, né? Diferente. Porque sabemos que naquela época era muito difícil roupas, né? Tecnologia não existia como hoje, nos dias de hoje. Então José tinha certeza já que seus irmãos jamais iam ter também inveja de Benjamim, e por isso ele faz isso com muita naturalidade. Dá cada um dos seus irmãos, ele dá uma muda de roupa nova. A Benjamim ele dá 5 e ainda dá dinheiro. Então a gente pode ver continuando. E o seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Ou seja, foi um aparato especial, aquela volta daqueles irmãos para Canaã, para buscar o seu pai.
Era uma viagem de aproximadamente 15 dias, né? Uma viagem de 15 dias em direção a norte, né? Era aproximadamente 400 quilômetros. Então eles precisavam de alimentos pelo caminho e alimentos para chegar ainda lá e socorrer a sua família que estava à espera desses alimentos ansiosamente, porque a fome era tremenda na época. Ou seja, a fome ela passou em todos aqueles países da região, né? Ou seja, a estiagem, a seca, né? E portanto era muito ansiedade por alimentos, em busca de alimentos. O 24 diz: depois despediu-se dos seus irmãos e o partiram e disse-lhe: não brigue pelo caminho. Tem um aviso aí, Júlio? Tem não, né? Não brigue pelo caminho. Olha, não brigue pelo caminho. Por que ele diz não brigue pelo caminho? Porque José temia que de repente, ao andar pelo caminho, ao desenvolver da viagem, era 15 dias aproximadamente, aí o que poderia acontecer? Alguém poderia dizer: ah, tá vendo? Foi você que vendeu José, foi você que deu a ideia, foi você que fez isso. E José não estava interessado no passado, José estava interessado em paz e esquecer tudo aquilo. Uma preocupação, né? Revelando o seu amor pela sua família, pelos seus irmãos. Interessante, o filho praticamente o mais novo, orientando todos os outros que eram mais velhos, né? Desde Rúben até Benjamim, que é o caçula. Realmente José era um homem que tinha a dádiva de Deus, era um homem que Deus estava com ele desde o princípio, né? Desde que do seu princípio no Egito, como diz a palavra, José chegou no Egito, mas Deus estava com ele. Deus o acompanhou naquela viagem, naquela escravidão. E ele não deixa de ser escravo. Deus estava com ele tanto na casa do Potifar, como lá na prisão, como também agora já como governador. Deus estava com José. Muito interessante. Do 25 ao 26 a gente vê que os irmãos chegam a Canaã e dá notícia para o seu pai. 26, Júlio, passa o 26. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Imagine, 22 anos depois, né? Um pai chorando pelo filho que se foi, até então despedaçado por uma besta fera, um animal selvagem. Era o que ele imaginava, né? Mas enfim, chega a notícia, né? Não, José está vivo. José está vivo e é o grande governador do Egito. E aí, o patriarca quase que não aguentava, né? Quase que não aguentava. 27. Mas quando lhe relataram tudo que... Eu passei aqui. Mas quando lhe relataram tudo que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens, né, que o faraó tinha mandado, né, que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Ou seja, ele estava sem acreditar. Como é que pode? 22 anos depois, meu filho está lá e é governador. Ele ficou sem acreditar. Mas quando ele viu as carruagens, algo que era que não existia em Canaã, aquelas carruagens. Lá em Canaã era um pessoal mais simples, só tinha animais, ou seja, os animais camelo, burro, jumentos, né? Então, quando eles viram aquelas carruagens, que possivelmente era carruagem também, atração animal, né? Deveria ter
camelos ou jumentos que puxava, bois, não sei. Mas era considerado um automóvel de luxo, né, para os dias de hoje, aquela carruagem. E o objetivo daquela carruagem era levar os mais frágeis, né, ao Egito. Ou seja, as crianças, as mulheres e tudo mais. E aí o Jacó, ele revive a sua fé. E ele acredita que realmente José está vivo. E passa a ter o desejo ali ardente de ver o seu filho de volta. E é quando ele diz: Israel disse, ou seja, ele agora já está se chamando de Israel, né? Moisés já chama de Jacó de Israel. Israel disse: basta, meu filho José ainda vive, ainda está vivo, e irei vê-lo antes que eu morra. Então termina aí a leitura. E inicialmente Jacó, ele não acredita, né, que José está vivo. Mas ao ver a carruagem, ao ver algo diferente, fora do comum, ele acredita. Ao ver que realmente os seus irmãos estão todos dizendo a mesma coisa, ele acredita realmente que seu filho está lá entronizado praticamente no Egito, vivendo glórias, né? Então é algo que deixa a gente também a refletir, né? Devemos acreditar que também no céu existe um Cristo. O Cristo está entronizado e devemos ter essa fé que Ele também vai nos dar o melhor. A gente às vezes lê o Gênesis e os livros aí do Velho Testamento e às vezes pode achar assim sem muito nexo, é muita genealogia, muitas pessoas enjoam. Mas tem tanta coisa interessante no livro, nesses livros, que ele remete ao Novo Testamento, ele remete a Cristo. José é como se fosse um protótipo de Cristo, né? Vê que José perdoa seus irmãos, assim como Cristo nos perdoa de todas as ofensas. Vê que o faraó, através de José, ele quer dar o melhor para nós, ou para os israelitas. E nós hoje também. Nós devemos entender que Deus também tem o melhor para nós e Ele vai nos dar esse melhor. Enfim, para a semana vamos partir por 47, mas vamos fazer algumas aplicações para os nossos dias. Por exemplo, lições e aplicações que a gente pode trazer para a nossa vida e também foram importantes para os israelitas. Por que Moisés escreveu isso? Primeiro, para conscientizar os israelitas que estavam no deserto, né? Ali em busca da terra prometida. Conscientizar toda a origem do seu povo, toda a origem dos seus pais, como é que eles passaram, como Deus estava com ele em todo esse trajeto. Era importante os israelitas saber disso, que ele estava ali em busca da terra prometida, no deserto. E Moisés escreveu isso em meio a isso e passou para eles. Ou seja, uma coisa interessante é que, uma aplicação para nós é que o verdadeiro perdão também, ele é acompanhado de ações. Ou seja, tem pessoas que perdoam e dizem assim, está perdoado, mas você fica para lá que eu fico para cá. Mas você vê que José perdoou e encheu eles de esperança, encheu eles de presente, colheu todos para si, para dar o melhor. E ainda recomendou, olha, vocês vão, mas não fiquem com briga pelo caminho. José queria esquecer tudo aquilo. E ele atribui tudo isso a um plano de Deus para salvar não só os israelitas, mas todas as nações ali. E cumpre-se aí também a palavra que diz, e em ti serão benditas todas as nações da terra, ou seja, em Abraão.
Ou seja, ali estava se cumprindo isso. Ou seja, os egípcios e aquelas nações ali que estavam se alimentando foram abençoadas. E a geração de Abraão, a sua descendência, estava sendo salva ali da fome também. Naquela época, irmão, nações inteiras eram dizimadas. Sumia, povos inteiros eram dizimados. Quando acontecia uma seca assim, porque ninguém podia prever. Nos dias de hoje tem a meteorologia, né? E as pessoas conseguem prever anos antes que vai ter uma seca. Por outro lado, hoje também existe um mundo globalizado, que quando falta comida num país, exporta do outro, né? Naturalmente, hoje o mundo está pequeno demais com as vias de transporte. Então hoje é diferente, mas naquela época, nações inteiras eram dizimadas. E os israelitas, a descendência de Abraão ali, poderia ser dizimada se não tivesse esse plano em ação conduzido por José. E portanto, mas o ponto alto aqui é o perdão, que deve ser acompanhado de ações, né? A gente perdoa a pessoa, mas não quer saber mais, e tudo mais. Se precisar de uma ajuda, a pessoa esquece ou passa de lado. Não é isso que o cristão deve fazer. Um outro ponto é que a fé, né? Jacó acredita outra vez que seu filho está vivo, através das informações dos seus filhos e das evidências de todo aquele aparato que veio para ele, né? Que é as carruagens. E ele revive a sua fé, acredita que realmente José está no Egito, entronizado, como o próprio José diz: olha, eu estou aqui, eu sou o homem principal da terra. E isso é o que a gente deve também colocar em nosso coração. A Bíblia não diz que existe um plano de salvação e Cristo é o precursor principal e está entronizado e quer dar o melhor para nós? Devemos aplicar isso no nosso coração e ter essa certeza que realmente existe o plano da salvação, existe algo melhor para nós e devemos colocar isso no coração firmemente com a fé, através dessas informações que temos na Bíblia. Ali foi uma informação que os irmãos deram, ele acreditou com as evidências e ele saiu com toda a sua fé em busca do seu melhor, em busca do filho, né? Também. Então, irmão, a gente fica por aqui e não se deixa, não dá para passar desapercebido como existe um paralelismo entre José e Jesus, né? José o perdoador, o que foi, digamos assim, desacreditado pelos seus irmãos, que foi colocado como escravo, mas aí vem a dependência dele e José se apresenta ali e o perdoa e de uma certa maneira salva da fome. A mesma coisa nós também, nós somos os ofensores principais de Cristo, né? Mas também devemos acreditar que ele é capaz de perdoar e nos dá o melhor, segundo o nosso arrependimento genuíno, como também aconteceu com os filhos de Jacó, os irmãos de José. Ou seja, houve ali um arrependimento genuíno, ou seja, aquela mentira de 22 anos atrás, que estava ali na mente daqueles 10 irmãos, sabe-se lá como eles conviviam com isso, mas certamente era uma angústia que eles deveriam resolver. Mas aí, enfim, chegou o dia e eles se revelaram. Certamente também eles falaram com o pai, né, do acontecido. Não se sabe como, né? Como foi que eles deram essa notícia para o pai, dizendo: olha, pai, na verdade José não foi despedaçado por uma fera, mas nós o vendemos. Mas José já falou que isso era plano de Deus. Provavelmente eles deram uma informação nesses termos para que o velho profeta, né, o velho patriarca também não... Enfim, mas agora o que interessava era o perdão, o que interessava era o que estava pela frente, o que interessava era realmente a união e o perdão que estava havendo naquela família.
Ou seja, também quando nós formos perdoados definitivamente por Cristo e ter aquele encontro, o que vai importar também vai ser isso. Não vai ser os nossos pecados que tivemos, mas vai ser a nossa união com Cristo e com a corte celestial. Vai ser o melhor que Cristo vai dar para nós. Então, irmão, por hoje é isso. Para a semana nós vamos para o capítulo 47, obviamente, que vai falar sobre 46, que vai falar da partida de Jacó e todo o seu aparato, né, toda a sua família para o Egito, né? E é de aí que vocês vão perceber que surge o cativeiro do Egito. 400 anos esse povo israelita fica lá, depois que surge Moisés. Enfim, a gente vai fazer uma linha do tempo aí, vamos seguir capítulo a capítulo até chegar a essa parte. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos fazer uma oração para terminar o trabalho desse dia. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, Criador, mais uma vez estamos agradecidos, Senhor, por estar aqui na Tua presença, agradecido pelos irmãos que nos acompanham, agradecido porque o Senhor tem nos sustentado. Senhor, estamos agradecidos também porque o Senhor tem nos dado a entender a importância do plano da salvação na nossa vida. Que o Senhor venha com a Tua providência santa sobre nós e nos ensina a cada dia a nos portar segundo se portou José e tantos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê uma tarde feliz ao Teu lado. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.